Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O Senhor Jesus, ao contar esta parábola, ele nos mostra a preciosidade que é o reino de Deus. Ele narra que um homem encontrou um tesouro e escondeu num campo, e com muita alegria ou com muito gozo, ele vendeu tudo quanto tinha e então adquiriu esse campo. Assim somos nós no momento em que ouvimos a palavra de Deus e pela fé nós podemos adquirir o que já nos foi dado por Cristo na cruz do Calvário. Pela fé fomos justificados. Então adquirimos o maior tesouro que alguém pode ter. Cristo habitando dentro de nós, o reino de Deus. E o Senhor Jesus explica que esse homem, ele esconde esse tesouro. Nós podemos perceber que esse homem escondeu esse tesouro pelo fato de que pudesse ter algum ladrão que poderia roubar ou tomar esse tesouro dele. E na nossa vida espiritual não é diferente. Há um ladrão, do qual o Senhor Jesus nos mostra claramente como ele age. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus nos ensinando, ele fala: o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão do qual o Senhor Jesus Cristo nos explica, ele não pode arrebatar as ovelhas da mão de Cristo, tomar as ovelhas das mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas esse ladrão, ele usa uma técnica ou uma astúcia, uma artimanha, que é tentar distrair as ovelhas, que é tentar laçar as ovelhas de maneira muito astuta. Ele tenta fazer com que as ovelhas deixem de seguir o bom pastor. E para isso ele usa algo como as preocupações do dia a dia, os cuidados desta vida. Ele usa as tentações, o pecado, as enfermidades. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer nos afastar da presença de Cristo. Ele quer desgastar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É por isso que o Senhor Jesus nos ordena a guardar aquilo que temos. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o Senhor Jesus diz: guarde aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós devemos guardar esse tesouro valioso que nós temos para com Deus, que é a nossa fé em Cristo Jesus. E nos últimos tempos, nós temos visto tantas coisas acontecendo. O inimigo tem investido profundamente na nossa vida espiritual. Por isso nós devemos estar sempre vigilantes e em oração, como o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos um tesouro em vasos de barro e o inimigo quer fazer com que nós não demos tanto valor a esse tesouro. Sim, aquela mesma história que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso se repete nos dias de hoje. Eva estava dentro do paraíso, mas o inimigo tentou sedá-la ou seduzi-la para que ela não desse tamanha importância àquele tesouro precioso que era estar no paraíso. E hoje não é diferente. O inimigo quer nos distrair ou nos entreter para que nós não venhamos a dar o valor devido ao reino de Deus, o valor devido a ter o nosso nome escrito no livro da vida, o valor devido a ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O inimigo, ele tenta e ele trama nos dias de hoje. Por isso, devemos estar sempre atentos, sempre vigilantes e perseverarmos até o fim, para que
aquilo que nós temos não nos seja tomado.